Você já percebeu que é só acontecer algum evento com proporções mundiais que logo aparecem evangélicos pescando na Bíblia textos e interpretações alegóricas e fantasiosas para explicar esses eventos? Desde o início do conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia, eu tenho visto bombar lives proféticas em que os entrevistados estão falando de chips controlando a vida das pessoas, chip no cérebro para dar longevidade às pessoas, uma religião global encabeçada pelo Papa, a cabala judaica e os Illuminatis sempre patrocinando as guerras. E pasmem, sobrou até para a Rede Globo como uma das mentoras dessa nova ordem mundial que será encabeçada pelo Anticristo. Só que todo esse alarde escatológico passa pela expressão Israel está no centro do relógio de Deus, ou seja, uma perspectiva dispensacionalista. O dispensacionalismo, para que você entenda, é visto como uma chave hermenêutica para interpretar a Bíblia. E assim, de forma resumida, a grosso modo, o dispensacionalismo entende que a história de Deus com a humanidade está dividida em dispensações ou períodos. Em cada período, Deus administra o seu relacionamento com a humanidade de formas distintas, lhe apresentando em cada uma delas a sua verdade. Duas características básicas formam o dispensacionalismo. Primeiro, fazer uma clara distinção entre Israel e a igreja. Na perspectiva deles, são dois povos diferentes e que Deus trata de formas distintas. E segundo, interpretar as profecias bíblicas de maneira mais literal possível. Por isso, de certa forma, vão ler Ezequiel 38 e 39 e procurar interpretá-los dentro dessa perspectiva literal. Assim, partindo de Ezequiel 38 e 39, através dos descendentes de filho de Noé, Gog, Magog e Tubal, esses teólogos defendem que eles migraram para o norte da Rússia. Não apenas migraram, como conseguem, a partir de nomes hebraicos, com uma fonética parecida com o nome das cidades russas, fazerem algum tipo de associação. Todavia, será que Ezequiel 38 e 39 profetiza sobre esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Como entender a relação de Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 com Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, bem como com as guerras atuais? Fique ligado porque nós responderemos a tudo isso no vídeo de hoje. O tema do Na Lata, Teologia Pastoral Sem Rodeios de hoje é porque Gog e Magog da Bíblia não é sobre a guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Entretanto, antes de lhe dar essas respostas, antes de seguir no vídeo, eu gostaria que você, caso gostou desse vídeo, deixe o seu like, que também coloque seu comentário aí. Eu quero saber o que você pensa desse assunto, se pensamos igual, se pensamos diferentes, se pensamos parecidos. E ao mesmo tempo, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que você possa receber outros vídeos, outros materiais que iremos postar aqui e que possa chegar até você. Dito isso, vamos então ao assunto de hoje. Ezequiel 38 e 39 descreve a invasão da terra de Israel por Gog e suas hordas e depois o completo aniquilamento dessas forças pela pessoa de Deus. Essa passagem nos últimos anos tem sido alvo aí de muitos debates sobre o seu estilo literário e por causa do dispensacionalismo, as profecias de Ezequiel 38 e 39 ganharam fama de fazerem parte da literatura apocalíptica. Segundo alguns dispensacionalistas, Gog e Magog, as forças ímpias, refere-se à Rússia e prediz uma guerra entre soviéticos e uma colisão liderada pelos soviéticos e Israel durante uma tribulação futura. Partindo de Ezequiel 38, versículo 3, que diz: Gog, príncipe e chefe de Mesaque e Tubal. A palavra chefe no hebraico é Rosh, sendo traduzida aí por alguns como Gog, príncipe de Rosh. Rosh soa como Rússia, portanto, dizem os dispensacionalistas, Gog é o príncipe da Rosh, príncipe da Rússia. Contudo, Rosh no hebraico significa cabeça. E por mais de 600 vezes aparece esse termo no Antigo Testamento. E pasmem, nenhuma vez tem qualquer relação com a Rússia. Além disso, os dispensacionalistas alegam que Mesaque é, na verdade, Moscou e Tubal é Tobolsk. Ralph Rodon comenta que isso é duvidoso, porque Moscou vem de moscovitas e é um nome finlandês e sem qualquer relação com a Bíblia. Entretanto, também você tem que saber disso, que alguns estudiosos sérios, mesmo reconhecendo aspectos apocalípticos no oráculo de Gog, estão cada vez mais relutantes
em classificá-lo dentro desse gênero. O grande problema, dizem eles, em classificar Ezequiel 38 e 39 como literatura apocalíptica é colocá-lo em uma estrutura atemporal, divorciando de uma situação histórica real que se situa no contexto em que a profecia de Ezequiel é dita. Então, dizem eles que no próprio texto de Ezequiel temos descrições temporais que impelem alguns desenvolvimentos dessa profecia para um futuro mais próximo de Ezequiel e não tão distante de Ezequiel como é defendido pelos dispensacionalistas. Ezequiel 38, versículo 8, por exemplo, diz, depois de muitos dias, depois de muitos anos. Ezequiel 38, 18, 39 e 11 diz, naquele dia. Então, Ezequiel 38, versículo 2, afirma que Gog é o príncipe maior de Meseque e Tubal. Essas três regiões ficavam em algum lugar onde hoje é a Turquia. E todo esse território foi conquistado depois de Ezequiel pelos Seleucidas, principalmente nos tempos de Antíoco Epifanes, o mais cruel inimigo dos judeus, que foi governador da Síria. Esse homem foi o mais perfeito tipo do anticristo antes do Novo Testamento. Por isso, aqueles que abraçam uma visão diferente do dispensacionalismo, principalmente aqueles que seguem uma linha amilenista, que é meu caso, e também pós-milenistas, nós cremos que Ezequiel 38 e 39, Gog e Magog, implica o poder dos Seleucidas, especialmente como foi revelado nos dias de Antíoco Epifanes, o amargo inimigo dos judeus. A opressão do povo de Deus por Gog e Magog refere-se em Ezequiel à terrível perseguição sob Antíoco Epifanes, o governador da Síria, no 2º século a.C. Entretanto, o foco dessa passagem, Ezequiel 38 e 39, permanece sobre a salvação do próprio povo de Israel, que, à semelhança dos oráculos de restauração anteriores de Ezequiel 38 e 39, resulta também na vindicação da santidade de Deus e no reconhecimento dele por parte de outras nações e principalmente da nação de Israel. Dito isso, você também precisa entender que não é incomum Apocalipse usar imagens, assuntos ou lugares baseados no Antigo Testamento. Por exemplo, a Jezabel de Apocalipse não é a mesma mulher sanguinária citada no livro dos Reis. A Sodoma e a Babilônia não são as mesmas de Gênesis ou Daniel. A Nova Jerusalém não é a Jerusalém do Antigo Testamento. Só que em cada caso citado no Apocalipse, o primeiro, ou seja, aqueles que são citados no Antigo Testamento, serve como um tipo. Logo, o uso de Gog e Magog em Apocalipse é apenas um empréstimo para falar de um período de dor, de perseguição e ao mesmo tempo de vitória do povo de Deus. J.B. Card revela que vários escritos judeus usam Gog e Magog como uma expressão frequente para falar das nações rebeldes citadas no Salmo 2 que se reúnem contra o Senhor e pelejam contra o seu ungido. João, em Apocalipse 20, usa esse período de aflição e de dor, Gog e Magog, como símbolo do ataque final de Satanás e suas hordas contra a igreja. Logo, a visão de João em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, usando como tipo Ezequiel 38 e 39, simboliza todas as forças satânicas reunidas em oposição a Cristo e a seus seguidores, a sua noiva, a sua igreja. Essas forças se assemelham a Gog e Magog mencionadas em Ezequiel 38 e 39, as quais se lançam, as quais se precipitam contra o povo de Deus. Por isso que nós não podemos acreditar que Gog e Magog se referem à Rússia ou qualquer outra nação, porque são nomes simbólicos que aludem às extensas forças congregadas de os 4 cantos da terra, e não apenas de uma ou de 2 nações. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, ao citar Gog e Magog, tendo Ezequiel 38 e 39 como tipo, apenas revela as inúmeras forças satânicas e seus incontáveis seguidores marchando contra Deus e o seu povo em um protesto mundial e ao mesmo tempo final. E assim, como a derrota das forças sírias, isto é, Gog e Magog, foi inesperada e completa porque Deus agiu em favor do seu povo, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, o conflito final dos ímpios contra a igreja acontecerá a mesma coisa. Deus enviará fogo do céu e os consumirá. Ou seja, de forma súbita, Cristo surgirá e desbatará todos de uma vez por todas. Na sua volta única e final, Cristo colocará fim em toda perseguição e opressão
que o povo de Deus, que o seu povo sofre. Sendo assim, meu conselho para você é: olhe para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, bem como para outras guerras que já aconteceram e outras guerras que ainda acontecerão pelo mundo, como segundo diz Anthony Huckman, sinais que indicam o julgamento divino. Guerras, terremotos e fomes são sinais que indicam o julgamento divino e são mencionados no sermão profético de Jesus em Mateus 24, versículos 6 a 8, não como fim, mas como o princípio das dores. Dessa forma, olhe a guerra entre a Rússia e a Ucrânia não como uma ampulheta escatológica em que a areia está quase no fim, mas como sinais que apontam para o fim e são a garantia de que o fim chegará.